Bem-vindo a mais um VCast, meu nome é Vinícius Mussman Pimentel e eu estou aqui com o meu amigo Felipe Castelo Branco, que ele tem trabalhado no Canto das Escrituras como editor, como faz tudo, basicamente, né? É a vida de um blogueiro. Faz parte. E o Canto das Escrituras tem unido forças com Voltemos ao Evangelho em promover o Evangelho, promover as Escrituras pelo meio do cântico. Em 1 Coríntios 14, 26, nós lemos o seguinte: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? E Paulo já começa, tem salmo. Então, quando Paulo está pensando no culto neotestamentário, tinha alguém que iria ajudar com a questão da música. Tinha um salmo onde toda a igreja ia cantar. E por isso nós gostaríamos de trazer 4 recomendações para líderes de louvor. Qual seria a primeira recomendação que você daria para eles? Então, a primeira recomendação é deixar a igreja cantar. Isso causa certo burburinho, porque é muito comum, nós vemos nas igrejas hoje, principalmente nas igrejas mais modernas, né, enfim, pode se encaixar, porque não, as igrejas emergentes, onde se tem muitas vezes mais show do que louvor. Apaga a luz, ou diminui a luz, Isso, foco no palco. Isso. E isso envolve 2 aspectos. Deixar a igreja cantar não é só simplesmente ter cuidado com o instrumental, ter cuidado do modo como é conduzido o louvor, como também deixar ouvir a voz da congregação. Então, primeira parte, que é importante. O modo como se conduz o canto na igreja tem que ser congregacional. A igreja deve poder acompanhar. E a igreja conseguir acompanhar esse momento do louvor envolve o volume, às vezes está muito alto, envolve o dirigente escolher cânticos que sejam cantáveis para a igreja, né, de modo que a igreja consiga cantar o que está sendo passado ali. Envolve também o fato de muitas vezes as luzes estarem apagadas e se nós teremos que o cântico também é didático, as luzes apagadas, nós não conseguimos observar uns aos outros. Então, se nós aprendemos uns com os outros com o que cantamos, como vou observar a igreja cantando junto comigo? Então, deixar a igreja cantar é ter cuidado como cantamos, como conduzimos a hora do louvor. E também é interessante deixarmos, pelo menos, porque não, se a igreja tem 3 músicas no momento de louvor, 4 músicas, e pelo menos uma, deixarmos que durante uma estrofe, a igreja cante só. Na Capitol Hill, no meu tempo que eu passei lá no meu estágio, tinha algumas coisas bem interessantes. Primeiro, começa desde a arquitetura do local de reunião, né? Que já era feito para ter uma acústica boa, para o canto reverberar, para a pregação reverberar. Hoje, nossos locais de reunião, não tem muito o que fazer às vezes sobre isso, mas eles são retos, né? E Sim. o que não reverbera as vozes. O que acontece é que você tem que ter caixas para o som sair, e daí a caixa só vai projetar a banda. Lá as luzes ficam todas acesas. Por quê? Porque para mostrar, é uma linguagem não verbal que você está ensinando. Aqui todos nós estamos louvando a Deus. Porque o ponto do louvor é todos como igreja cantando ao Senhor. Né? Então quando você coloca a luz lá na frente, está falando o que realmente importa aqui. Quem realmente está louvando a Deus aqui é a banda. Você acaba meio que uma tradição católica. Você está falando que o que importa é o altar. O resto não é importante. Até a linguajar vira altar, né? O pessoal chama de altar. Isso. Que não tem nenhuma base neotestamentária. E é interessante que lá, toda música, eles fazem isso em toda música. A gente não precisa fazer em toda música, mas em toda música, a última estrofe é só a congregação cantando. E, cara, é aqueles momentos onde o pelo arrepia, fica lindo, você tem 1000 vozes cantando forte. Eu fui lá no Together for the Gospel, você tinha 10.000 homens lá cantando. Você tem uma frase do Jonathan Lima que encaixa bem nisso daí. Sim, uma frase interessante é que ele diz: o mais belo instrumento de qualquer culto cristão é o som da congregação cantando. E esse aspecto, por observarmos uns aos outros, muitas vezes nós esquecemos disso. Isso afeta as nossas crianças. As crianças, elas aprendem na hora do louvor, na hora do culto, muito com o que observam, muito com o que escutam. Então, imagina, as luzes estão todas apagadas e elas não estão conseguindo ver os próprios pais delas que estão cantando naquele momento. E os pais ensinam suas crianças naquele momento cantando, não sei, às vezes levantando suas mãos, enfim, vai depender de como cada um adora. E as crianças observando isso vão aprender, mas com as luzes apagadas, como é que isso vai ser mostrado, né?
E fora sobre a questão da própria questão da acústica, muitos lugares de culto hoje, lugares para reuniões de adoração, são feitos com uma péssima acústica. Então, eu acredito que o espaço da reunião pública deve ter uma acústica boa, porque a acústica é uma aliada do canto congregacional. São princípios bíblicos que vão ajudar até a nossa Sim. arquitetura. Obviamente, muitas igrejas não têm condições de pensar nisso, Sim, de claro. construir, mas uma igreja que tem deveria considerar isso. E aqui que você precisa, o líder de louvor precisa ter uma teologia do que é o momento de louvor na igreja, entendeu? Né, até o termo, às vezes, momento de louvor tem algumas conotações ruins, mas a ideia é que o foco lá é a igreja cantar. Sim. E quando a igreja canta, ela faz duas coisas. Ela louva a Deus, Sim. e ela ensina um ao outro através do canto. Né? Paulo, em Colossenses 3,16, vai falar que quando a palavra de Cristo está habitando ricamente na gente, o resultado disso é que a gente está cantando. A gente está admoestando e instruindo uns outros através do canto. Então, isso está acontecendo no culto. Não só louvando a Deus. Essas duas coisas acontecem. Essas duas coisas têm que estar juntas. E um dos pontos que isso traz para deixar a igreja cantar, o canto congregacional, a letra tem que ser inteligível. Sim. Você pode pegar um hino antiguíssimo, maravilhoso. Se você está num local que as pessoas têm pouca instrução e não vão entender nada que está sendo cantado, não é congregacional. Sim. E isso, aqui, daí a crítica vira um pouquinho, não para os contemporâneos, mas para os mais tradicionais, onde você pode estar tentando cantar coisas belas, mas difíceis que ninguém está entendendo. Não que você não possa ensinar, mas às vezes as pessoas não têm esse tato de entender que as pessoas não entendem. Nós sabemos que nós estamos num Brasil onde a questão educacional está cada vez piorando. Uhum. Então, não que a gente tem que manter a linha para baixo, mas se você mantém muito alto, você também perde as pessoas. Se o cântico deve ser didático, se a letra deve ser explicada, ele deixa de ser didático. Sim. Então, claro, vai ter momentos que eu posso explicar, às vezes até para, por que não, deixar mais claro a letra, mostrar a importância de cantarmos aquilo que vamos cantar neste momento, enfim. Mas se eu sempre tenho que estar explicando as letras que eu vou cantar, eu tenho que repensar as letras que eu estou escolhendo para o momento de culto. Perfeito. Isso também nos lembra, deixar a igreja cantar, que a congregação tem a voz mais importante. E por isso, como o Jonathan Lima falou, que o instrumento principal da igreja é a voz da congregação, isso humilha a gente que faz parte de grupo de louvor da igreja, de grupo de música da igreja. Isso nos lembra que na verdade, nós somos descartáveis. Pode assim dizer. Nós não... Na lata. Exatamente. Uma igreja existe sem um grupo de louvor. Isso, a igreja funciona sem um grupo de louvor. Você não precisa, a igreja não precisa do grupo de louvor, do líder que vai conduzir aquele momento de música para funcionar. Se as músicas forem devidamente escolhidas, se são cantos de fato congregacionais, músicas congregacionais, essas músicas poderão ser cantadas sem o grupo de louvor. Claro, o grupo de louvor está ali para apoiar aquele momento, conduzir aquele momento, deixar mais belo, por que não o canto? Né? Uma música com um solo de guitarra, com um solo de piano, com a bateria. Guitarra. Guitarra. Deixa tudo mais bonito. Mas não é o essencial. Não é essencial. Uma coisa que eu gosto de falar para chocar um pouquinho líderes de louvor e grupos de louvor é que não existe nenhum mandamento no Novo Testamento para tocar. Isso. Nenhum. Não existe nenhum mandamento que a igreja precisa ter um grupo de louvor. E isso não significa que a gente não possa ter. Significa que, se não tem, ele é no máximo secundário. Né? O louvor, o grupo de louvor, a banda e tudo mais, ele é secundário ao que sim é ordenado na Escritura, que é a igreja cantar. Sim. Quando você pega o que é secundário e coloca acima do que é primário, você está invertendo e você está desobedecendo a Deus. Você está criando algo que deveria ajudar, que agora está atrapalhando. E em segundo lugar, a segunda recomendação que a gente pensou aqui é que o líder de louvor, ele precisa entender qual que é o ministério dele. O que é o papel dele. O que ele tem para fazer. Em primeiro lugar, nós precisamos falar para você, caro ministro de louvor, você não é levita. Não. Não é. Você pode ser levita se você for judeu. Mas considerando que a maioria de vocês não são. A questão é que o Novo Testamento fala que todos nós somos sacerdotes. Sim. Então, quando Deus chamou Israel, ele chamou para ser uma nação de sacerdotes.
Mas Israel, temendo ao Senhor, não quis se aproximar do Senhor. Então Deus separou uma tribo para isso. Só que a grande promessa do Novo Testamento é que todos nós seremos sacerdotes. E todos somos um reino sacerdotal. Então, não existe uma classe de levitas acima de outros. Você não está acima dos seus irmãos. E quando você se coloca acima dos seus irmãos na postura de eu sou o levita que faz o papel entre o homem e Deus, você está se colocando no lugar de Jesus. E isso é muito sério. Isso que você falou mede o primeiro ponto, né? Que se o grupo de louvor não é essencial para o louvor funcionar na igreja, né? Então isso nos lembra de fato que o líder de louvor deve entender o seu chamado, né? Ele deve entender qual o seu papel na igreja, que o papel dele na igreja não é simplesmente se apresentar, não é fazer um momento de show, mas ajudar a igreja no momento de adoração, conduzir as músicas, enfim. O papel dele, de fato, então, ele é um servo da igreja. Sim. O alvo dele é ver a igreja cantando. Sim. Um ministro de louvor bem-sucedido é aquele que a igreja canta mais forte que ele. Sim. É aquele que a igreja sobressai a banda inteira. É aquele que a igreja está louvando com empolgação. Então, o ministro de louvor precisa entender que o alvo dele não é a banda tocar muito bem. Sim. Isso faz parte de ajudar a igreja. Para se a banda tocar mal, vai atrapalhar a igreja. Mas esse não é o alvo final, e isso muitos ministros de louvores não entendem. Então, o ministro de louvor, ele não é um líder de banda só. Exatamente. Ele não é um levita, certamente, ou todos somos levitas, todos somos sacerdotes. Mas ele não é só um líder de banda. O alvo dele não é ter uma banda que toca redondinho. O alvo dele é ter uma banda que ajuda a igreja. E em terceiro lugar, ele não é o pregador. Sim, exatamente. Né? Você não é o pregador do dia. Tem alguém que vai falar depois de você. Deixa um tempo para ele falar. Deixa ele falar também. O seu papel é conduzir a igreja à adoração. O seu papel é mais levar todos juntos a adorar a Deus do que você falar a pessoa toda hora. Então, você não precisa fazer um devocional de 5, 10, Sim. 15 minutos a cada música. Isso é muito comum, né? O seu papel é ajudar a igreja. Você pode falar algumas coisas, encorajar a igreja, mas faça isso de uma forma sucinta e faça isso de uma forma bíblica. Né? Ou seja, aproveite esse tempo de louvor. Né? Aproveite esse tempo que você está conduzindo da melhor forma possível. E aproveitar esse tempo é ajudar a igreja a acompanhar a música da melhor forma possível. Então, se você não sabe o que falar, para você não ficar enrolando lá na frente, falando coisas, às vezes até encaixar e começar a música, por que não pegar uma passagem da Escritura que chama a igreja à adoração e ler essa passagem? Sei lá, tem muitos salmos que falam acerca disso. Salmos, né? Que falam, canta ao Senhor, todas as nações, todos os povos. Enfim, depois de ler esses salmos, então a igreja, vamos cantar ao Senhor pela salvação em Cristo Jesus e pronto. Esse vamos cantar ao Senhor é bom, porque muitos líderes de louvor, e aqui mais de igrejas tradicionais, eles são muito robóticos na condução. Então, vamos levantar, Sim. Vamos sentar, vamos levantar, vamos sentar. Você não é um regente de jogo da cadeira. Isso. Você é um regente, você é um ministro para ajudar a igreja a cantar. Então, às vezes, você fala, vamos levantar, fique de pé, que tal? Vamos nos levantar para louvarmos ao Senhor com todo o nosso coração. Só nessa frase que você usou, você já encorajou a congregação, deu a dica, né? Vamos cantar Sim. de pé, entendeu? Então, fazer de uma coisa mais orgânica. O seu alvo é conduzir. Porque só chamar, vamos ficar de pé, às vezes a pessoa não quer ficar de pé. E às vezes sejam sinceros, que muitas vezes aquele levantar, sentar, levantar, às vezes cansa. Mas quando você diz, vamos ficar em pé para louvar o nosso Deus, Sim. para louvar a salvação que encontramos em Cristo Jesus, isso de fato traz uma motivação correta. E você vai se levantar mesmo que tiver com dor nas pernas, você levanta, né? Tá bem, às vezes não tem para levantar, mas você vai encontrar forças para levantar. E deixando claro que aqui a gente não está falando somente para a igreja que tem banda de louvor. Sim. Às vezes a igreja tem apenas o regente. O regente, né? o piano. Mas muitas vezes o regente age da mesma forma. Às vezes o regente, quando está cantando lá, tudo mais, ele, em vez de reger, ele está se apresentando. Né? Então tem que ter todo esse cuidado também, né? De quando for conduzir o momento, você canta as primeiras partes da música, as primeiras estrofes, por que não? De forma audível, de modo que a igreja entenda como é a música, e depois você se afasta um pouco do microfone, de modo que o seu volume, porque não esteja na altura ali da voz da congregação, né? Porque senão você vai estar conduzindo, né? Então, isso também se aplica, deixando bem claro, às igrejas que só apenas têm um regente. Outras dicas por exemplo, você precisa estar seguro de onde a música vai. Sim. Seu papel é conduzir.
Se você não sabe qual que é a próxima estrofe, ou se vai repetir, ou se vai pro refrão, a congregação fica perdida. Sim. Então você tem que saber a ordem da música, você tem que passar isso com segurança, né? E passar isso, a banda tem que estar ciente disso e preparada para isso. Seu alvo é conduzir tudo de uma forma harmônica. E um ponto também importante na condução é pare de conduzir pela lei e conduza pelo evangelho. Muitos líderes de louvor, eles conduzem pela culpa. Eles querem encorajar a igreja a louvar a Deus pela culpa. Então, para motivar as pessoas a cantar, trabalha-se com essa consciência pesada, que Sim. Deus é digno, que você precisa isso, você precisa aquilo. E pode ser até verdade, a lei faz parte, né? Nós temos que ter a lei e o evangelho. Mas nós precisamos exortar a congregação a cantar diante daquilo que Cristo fez por nós, né? Temos o evangelho. Então nós precisamos falar isso. Nosso Salvador morreu por nós. Vamos colocar de pé e cantar a Ele. Você já trouxe em uma pequena frase uma motivação do evangelho e levou a pessoa a louvar a Deus. Isso leva as pessoas a cantarem com todo o vigor, né? Com todas as forças, Com né? certeza. Porque talvez nós vemos por aí igrejas que no momento da adoração todo mundo canta cabisbaixo ali, parece que você nem ouve a voz da congregação direito. Agora, você passando a motivação correta, Cristo, o Evangelho, isso revigora, isso traz com certeza um canto mais belo. E nisso até o próprio ministro de louvor, ele tem que estar empolgado. Sim. Ele tem que estar empolgado com louvar a Deus, né? O seu papel também é louvar junto com a igreja. Sim. Né? Ele deve ser exemplo disso. E ser exemplo disso, né? Ser exemplo desse louvor, você tem que estar buscando. E você fala umas coisas importantes sobre o abrir e fechar de olho que eu não tinha pensado. Por que isso envolve no conduzir? Então, o líder do louvor, ele deve ter cuidado com os olhos. Mas o que eu quero dizer com isso? É muito comum a gente ver o cara que está lá na frente conduzindo as músicas, tocando lá seu instrumento e fechar os olhos e pronto. Tchau, igreja, ele não está observando ninguém. Ele está ali a igreja praticamente... não precisa existir. Deus, não precisa mais ninguém. Isso. Parece que ele está num momento de oração individual, devocional individual ali, ele e Deus. Para o ministro do louvor, é importante, muitas vezes, manter os olhos abertos. Só um pontinho. Aliás, essa é uma forma incorreta de você entender o louvor. Quando você pensa que o momento de louvor na igreja é cada cristão com Deus. Sim. Não, o momento de louvor na igreja é todos juntos. É a igreja cantando, a igreja local cantando assim. Mas... Então, quando você fecha os olhos, isso falando para quem está encarregado do louvor da frente, porque quem está no banco ali, ele, sim, pode fechar os olhos, ok, mas o líder de louvor, quem está conduzindo esse momento, enfim, esteja dirigente, o modo que você prefira chamar, ele está observando a congregação e isso ajuda no modo como vai conduzir. Então você vê a congregação ainda cabisbaixa, então você pode convidar de novo a igreja a cantar, irmãos, cantemos pelo evangelho, cantemos pela salvação que temos em Cristo Jesus. Você ficar de olhos fechados também pode atrapalhar a sua comunicação com o restante da banda. Uhum. Às vezes é o baixista, não sei, que está fazendo coisa que não precisava, às vezes o baterista que está exagerando demais, às vezes com o olhar você olha, balança a cabeça e você pode comunicar com eles. Já dá aquela bronca silenciosa, aquele olhar matador. Aquele olhar matador. Então, os olhos são importantes. E muitas vezes, quer queira ou que não também, eu já passei muito por isso. Nós fechamos os olhos não porque estamos naquele momento de adoração, ou estamos ali naquele momento de louvor e emocionados. Às vezes nós fechamos os olhos porque nós simplesmente esquecemos a letra. Eu já fiz isso. De confissão aqui. Eu já fiz isso. Eu cantando ali naquele momento e naquela parte, como o Data Show, as letras estavam atrás de mim, às vezes ficava difícil virar para olhar a letra. Então, uma dica aí, por favor, tenha a letra na sua frente. Isso é importante. Assim é muito isso ruim. É importante. Então, eu sabia que a igreja ia cantar, porque a igreja estava sabendo a letra, mas eu esqueci naquele momento. Então, o que eu fiz? Fechei os olhos, me afastei do microfone. Só você, igreja? Só você, igreja. Já aconteceu. Então, temos que ter cuidado com os olhos. Os olhos é interessante também para você ver a letra, quando você esquecer a letra, né? E também importante para você ensinar a congregação. Quando o pregador está lá ele tá lá falando a palavra de Deus e tudo mais, ele está observando a congregação, porque o olhar impacta. E às vezes aquela pessoa que está sem vontade de cantar no momento de louvor, ela vendo que você está observando e olhando para ela, porque não, às vezes você passou a olhar para ela, ela vai se sentir estimulada por que não a cantar. Tipo, é um bom constrangimento, vou colocar aqui entre aspas, porque essa pessoa está vendo, poxa, tá todo mundo cantando, ele está vendo que eu não estou cantando, vou cantar junto. Entende? Então, não é que não se possa usar a culpa, né? Como eu falei de conduzir com o evangelho. Sim. Mas não se use só isso. Não Sim. fique restrito a isso.
E isso leva ao nosso terceiro ponto, é, se a gente vai conduzir a igreja, você tem que aprender a conduzir também com músicas que são tristes. Tristes. Mas a gente não tem que cantar só músicas triunfalistas da nossa vitória em Cristo? Então, mesmo em igrejas que não sejam da teologia da prosperidade, enfim, igrejas tradicionais, igrejas reformadas, que cantam o evangelho, que cantam a salvação que encontramos em Cristo Jesus, mas muitas vezes nós esquecemos de cantar sobre os nossos pecados, sobre as nossas dificuldades, sobre as súplicas que temos a Deus, porque louvor também é oração. Quando nós cantamos, nós estamos também orando ao Senhor. O que são os salmos, né? O saltério da Bíblia, que você vê ali músicas de lamento, tristeza, que estão sendo cantados ao Senhor. E tem 4 motivos rápidos que eu posso destacar aqui do porquê nós devemos cantar músicas tristes também. O primeiro ponto é que as nossas emoções são muito complexas para que nós tenhamos 100% de alegria, 100% de tristeza, né? Tipo assim, então, nunca estamos um ou outro. Então, talvez no dia você não esteja passando por dificuldades, não esteja mal, nem triste, nem nada. Mas com certeza você cometeu algum pecado, você passou por algum momento de tristeza na semana, e você pode demonstrar isso ao Senhor através do seu canto. Músicas tristes, músicas que falam da misericórdia de Deus, músicas que falam acerca dos nossos pecados, da graça de Deus, enfim, mediante as nossas dificuldades, nos leva a reconhecer isso. Segundo, nós vivemos em um mundo caído. E viver um mundo caído é entender que podemos estar em paz aqui, né, na minha cidade, no meu país, mas há outras nações que passam por dificuldades. A igreja no Oriente Médio, por exemplo, que está sendo perseguida. E quando nós cantamos ao Senhor com súplicas, né, músicas tristes que remetam a essa dificuldade, nós também estamos, por que não, intercedendo, pedindo ao Senhor misericórdia por essas dificuldades que o mundo passa. Outro ponto é que há sempre alguém triste na nossa comunidade da fé. Vai ter sempre alguém passando por dificuldade no momento de culto. E o que é interessante em cantar como comunidade, cantar como igreja, né? Não você cantando sozinho, mas você cantando junto com seus irmãos, é que aquele seu irmão que está passando por dificuldade, está passando por tristeza, e ele está ali no seu cantinho, cabeça baixa, talvez nem cantando com a voz tão alta sim, mas cantando ali mais baixinho, mas apenas para ele, porque ele está precisando de algo. Ele muitas vezes se sente revigorado ao ver que a igreja está cantando junto com ele. Uhum. Ou seja, ele pensa, eu não estou sozinho nisso. Eu estou cantando com o corpo. E há essa identificação nesse momento do canto. E é bom, só um ponto aí, o líder de louvor, para você entender que ele não é para cantar o que ele está sentindo. Sim. Se ele está feliz, as músicas são todas alegres. Se ele está triste, são todas tristes. Ele tem que conduzir a igreja sabendo que lá no meio vai ter pessoas alegres, pessoas felizes, pessoas tristes, pessoas que perderam familiares, pessoas que pecaram e estão arrependidas. Ele tem que ter essa sensibilidade. Sim, sabe? E o último ponto é que cantar músicas tristes nos lembra que um dia nós teremos a plena alegria, né? Que essa tristeza é passageira e que nós cantamos músicas tristes por um breve momento, porque chegará uma hora em que cantaremos louvores alegres ao Senhor por toda a eternidade. Então, cantar músicas tristes nos ensinam, se a música é didática, se eu canto sobre a misericórdia de Deus, se eu canto sobre meus pecados, confessando meus pecados, isso é importante para a igreja e vai ensinar a igreja. Amém. Paulo fala para a gente chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Sim. Quando você fica só em um ou só em outro, você não está cumprindo isso até no momento de louvor e adoração. Então, o ministro de louvor ele precisa ter essa sensibilidade de trazer músicas que são tristes também. Até às vezes, em uma das coisas básicas, a melodia da música está alinhada com o que a letra está falando. Isso é importante. É difícil, você não pode cantar num tom de vitória e brado. Jesus foi esmagado, Jesus apanhou, entendeu? Não encaixa. A gente canta sobre o sofrimento de Cristo num tom menor. Porque apesar do sofrimento de Cristo trazer vida, a gente pode cantar isso alegre, o sofrimento de Cristo foi algo triste. Sim. Foi algo que a gente lamenta. Eu acho estranho, às vezes, ver músicas bem agitadas de rock, falando que Cristo foi morto na cruz e
o povo lá, assim, poxa, tá bom, a morte de Cristo trouxe vida para nós. Mas às vezes no momento específico, talvez dessa parte da letra, pudesse ser algo mais contrito. E no refrão, quando mais essa morte trouxe vida, aí Isso. sim, os instrumentos levantam. E até pensar a forma como você conduz os momentos para alinhar com o que você está passando. Sim. Uma música triste traz um peso maior para aquele momento, né? Ele traz uma densidade ao momento que é propício a ensinar coisas mais profundas. Às vezes o momento alegre é um momento de coisas não mais triviais, mas mais leves, certo? Sim. Dá pra gente cantar coisas gloriosas num tom alegre, mas às vezes a gente, coisas gloriosas, você presta mais atenção numa música mais antiga, mais com uma letra mais triste, assim. Sim. E por fim, então, ele tem que cantar música tristes, mas porque a gente está aqui com você, o último ponto tem que ser, ele tem que cantar o quê? As Escrituras. As Escrituras. Cante as Escrituras, eu acho que é a recomendação que a gente quer deixar aos líderes de louvor. Por que cantar a Escritura? Então, E o que isso significa? cantar as Escrituras é nada mais que cantar as verdades acerca do Evangelho, cantar sobre Cristo. Se nós entendemos que as Escrituras apontam para Cristo, cantar as Escrituras é cantar sobre Cristo. E se um momento de culto é um momento de louvor, um momento de exaltar o nome de Deus, atributo de Deus, e as Escrituras foram reveladas para nos ensinar acerca de Deus, cantá-las é cantar sobre o próprio Deus, é louvar o próprio Deus. Tem um ponto importante que muitas vezes passa desapercebido e eu acho também que a igreja deveria resgatar, que é a questão dos salmos, por exemplo, né? Os salmos que temos na Bíblia é um saltério. Deus colocou um saltério inspirado por Ele mesmo na sua escritura. E nós temos ali, se a Bíblia foi inspirada pelo próprio Deus, então os salmos são músicas escritas pelo próprio Deus. E nós muitas vezes descartamos os salmos, porque nós entendemos o quê? Os salmos não falam de tudo, não falam de todos os aspectos da vida cristã, mas nós encontramos lamentos nos salmos, nós encontramos alegria nos salmos, confissão de pecados, né? O salmo, na verdade, é mais de lamentações, né, do que outra coisa. Busca de proteção divina. Você tem salmo de sabedoria, tipo Salmo 1. Né? Sim, verdade. Você tem uma amplitude de músicas diferentes nos salmos. E é interessante aqui, quando a gente entra nas questões, nos debates sobre o salmo de exclusivo ou inclusivo, Sim. E não é o que a gente vai falar hoje, mas a questão é que pelo menos você tem que ser salmodista exclusivo se você quiser ser bíblico. Sim. Porque se você crê que nós devemos fazer o que a Bíblia fala para a gente fazer no culto, se essa é a base, se a Bíblia conduz o que a gente faz no culto, os textos que falam para a gente cantar, falam para a gente cantar salmos. Sim. Não é só cantar o Senhor, é cantar salmos. Daí tem cantar salmos, cânticos e hinos espirituais. Independente do que você entende como cânticos e hinos espirituais, nós precisamos cantar salmos. E nós podemos cantar os salmos adaptados ou de forma métrica, enfim, essa é uma questão secundária de como a gente vai fazer isso. Mas é um mandamento cantar os salmos. Então, uma igreja que canta biblicamente deve incluir os salmos, ou seja, deve adotar a salmodia inclusiva, né? E Calvino já falou isso em uma de suas obras, que nos salmos nós encontramos uma anatomia completa da alma, justamente porque encontramos todos esses temas para serem cantados da vida cristã. Então eles não podem ser simplesmente descartados. Nos salmos encontramos também o próprio Cristo, né? Tem salmos messiânicos. Jesus cantou salmos. Jesus cantou os salmos. Então, inclusive Jesus também, em uma das suas falas, ele também citou os salmos de lamentação também. Então, é importante nós entendermos essa importância de resgatarmos os salmos para o culto público, né? Já que o próprio Deus escreveu esse saltério. Perfeito. Uma coisa que eu acrescentaria, além dos salmos, é cante o Evangelho, no sentido de você cantar o que Cristo fez por nós. Muitas músicas hoje, elas são o que nós fazemos para Deus. E não são errados. Nós temos salmos e exemplos disso. Mas o Evangelho, ele é nós fazendo para Deus, porque Deus primeiro fez algo em Cristo por nós. Então, muitas das músicas hoje, elas falam, eu quero te louvar, eu vou permanecer fiel, eu quero te adorar, e amém. Só que, às vezes, primeiro, às vezes, beira a hipocrisia, né? Eu vou te louvar com tudo que eu tenho. Às vezes, naquele momento, você não está louvando com tudo que você tem. Entendeu?
E quando a gente canta o Evangelho, canta aquilo que Cristo fez por nós, isso encoraja a nossa fé, até a louvar com tudo que nós temos. Sim. Porque, e novamente, entra naquela questão de ler Evangelho. Não que você não possa ordenar as coisas a serem cantadas com todo o coração. Mas se o Evangelho não está aquela base, aquela motivação pela que a gente faz, a gente vai estar cantando como se a gente fosse um incrédulo. Verdade. Diferente. Então, cante músicas que falam só o que Cristo fez por nós. Entendeu? Você não precisa toda a música levar a nós vamos buscar a Deus, nós vamos fazer isso. Mas dar graças, cantar com confiança. E normalmente as músicas assim que mais tocam as gerações são músicas que falam sobre o que Cristo fez. Sim. Né? Todo mundo conhece o Rude Cruz. Todo mundo conhece Alvo Mais Que a Neve. Alvo Mais Que a Neve. Lindo. Então são músicas que falam o que Cristo fez por nós. E isso toca no ponto anterior. Quando a gente fala o que Cristo fez por nós, o que Deus é para nós em Cristo Jesus, você vai conseguir confortar a alma triste e ajudar as pessoas. Então são essas 4 recomendações que nós gostaríamos de deixar para você. Ministro, líder de louvor, servo de louvor, que é o termo correto. Dirigente. Condutor, regente, enfim. Músico de igreja. Lembre-se então que a igreja é quem precisa levantar a voz e cantar. Esse é o alvo. A igreja como um corpo cantar a Deus. 2, entenda que você foi chamado para isso. Para ajudá-los a conduzir nisso. Que você não é um levita que faz mediação entre Deus, você não é um pregador. Você não está se apresentando. Você não está se apresentando, você não é só líder de banda, você está conduzindo a igreja. Por isso, entenda que você precisa cantar músicas que também são tristes, porque tem membros na igreja que estão sofrendo. Músicas que se identifiquem, né, com a congregação. Se a congregação acabou de perder uma pessoa importante na vida da igreja, talvez não é o melhor momento para cantar sua música alegre. E por último, cante as Escrituras, cante o Evangelho. Ou seja, cante sobre Cristo. Cante sobre Cristo. Você pode acessar canteasescrituras.com.br e ler inúmeros artigos lá. Você separou alguns que vai estar no blog, que falam sobre o ministro de louvor, que falam sobre a questão de músicas tristes. Tem artigos lá fantásticos. E tem uma seção de recomendação de livros para você ler uma bibliografia boa no assunto. Então, até o próximo VCast. Tchau, tchau, pessoal.